Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um exercício do nosso desafio de 30 dias. Estamos na reta final, hoje é nosso dia de número 27, então continua comigo, não desista dos exercícios, porque eu sei que muitas vezes você tem sim dificuldade de colocar o exercício em prática, colocar os exercícios na sua rotina, mas por isso que eu falo, não desista da escrita, porque a escrita vai te dar sim um olhar, um caminho para você ser uma pessoa diferente, transformar a sua vida, mudar comportamentos, mudar pontos de vista, ok? Então a escrita é sim esse caminho e esse desafio é para todos que querem usar a escrita como uma ferramenta de transformação. Ok? Mas hoje é o dia de número 27 e vamos falar sobre autenticidade. Na minha trajetória, a autenticidade foi algo que eu precisei fazer desde muito cedo, olhar desde muito cedo, porque eu não tinha confiança em mim, mas muito porque eu não sabia quem eu era, eu não me conhecia, era um entranhado junto com as minhas duas irmãs. Para você que não me conhece, né, eu vou abrir um pouquinho a minha história hoje para você. Eu nasci junto com duas irmãs, nós somos trigêmeas. Então, para mim sempre foi crescer, né? Sempre foi estar junto das minhas irmãs. Então muitas vezes aquilo se misturava, né? Quem eu era, quem elas eram, os gostos eram parecidos, a gente usava roupas parecidas, né? Até o momento em que a gente conseguiu escolher as nossas roupas, mas a gente fazia as mesmas coisas, ia nos mesmos lugares, usava roupas parecidas. Isso atrapalha um pouquinho na percepção da unidade, né? Pelo menos falando por mim, de quem eu era. Então, às vezes quando eu falo da minha infância, eu sempre falo nós, eu não falo eu, porque era muito junto, entranhado, eu e minhas irmãs. Então, quando eu comecei a crescer, a me perceber, eu precisei sempre olhar para quem eu era, independente delas, porque era muito misturado mesmo. Aí você imagina, né? Às vezes dois irmãos numa só família tem ainda uma confusãozinha. Imagina três que nasceram, né, no mesmo dia, na mesma gestação. Então tem aí suas configurações e sua particularidade. Então a autenticidade foi algo que eu precisei sempre buscar. Quem eu era, o que eu gostava, independente das minhas irmãs, né? O que eu gostaria de fazer, quais são os meus valores. Claro que por ser irmãs a gente tem algo parecido, mas não é porque é parecido que somos iguais, tá? Então, foi muito significativo na minha trajetória e eu acho que essa vivência pode ajudar você a buscar a sua autenticidade, buscar ser único. Na realidade, se a gente parar para observar, a sociedade não estimula para que nós sejamos autênticos, né? Não somos estimulados a sermos únicos. Nós muitas vezes escutamos comparações, né? Queremos estar no padrão que a sociedade diz que é o correto, né? Padrões de beleza, padrões sociais, padrão que trabalho, que é certo, que é errado, né? A gente quer estar nesse padrão de certa forma para ser aceitos, mas na realidade você pode ser totalmente diferente a qualquer padrão. Porque não existe padronização de ser humano. Isso é impossível, gente. Não existe. Não tem como padronizar um indivíduo. Já diz indivíduo, individualidade. Então, cada pessoa é única. Então, você é único. Você é única. Não pode ser padronizado. Não existe isso. Então comece a perceber quem você é de verdade, sem olhar para esses padrões sociais que impõem que a gente seja algo que a gente não é, né? Então muitas vezes isso são máscaras que a gente utiliza para dizer que somos autênticos. Olha como eu sou autêntico, usando essa roupa, ou fazendo tal coisa, ou me comportando de tal jeito, mas na verdade é tudo uma máscara, é tudo fingimento. Lembra do exercício da solitude? Lembra que a gente ia se aprofundar o contato com quem você é, sem as máscaras.
A autenticidade é justamente isso, você saber que você é sem as máscaras. E muitas vezes, para você bancar a sua autenticidade, você precisa estar disposto a... porque vai vir muito julgamento, né? Então, tá preparado e disposto a desagradar. Você precisa estar atento às pessoas que não querem que você seja quem você é de verdade, para lhe controlar, para que você não seja a grandeza que você pode ser. Então, a sociedade não estimula, não valida a nossa autenticidade, não. A gente que tem que se validar, a gente que tem que estar sempre afirmando: é isso que eu acredito, é isso que eu sou, é isso que eu vou fazer. Tá bom? E o exercício de hoje é para você começar a olhar para você mesmo e dar espaço para sua autenticidade. Para você ser autêntico, você tem que parar de sentir vergonha de você. Você tem que parar de se esconder de você e ter medo de quem você é. Por isso é importante todos os exercícios que a gente já fez, o exercício sobre medo, o exercício sobre insegurança, né, o exercício da solitude, todos. Até aqui, todos são muito importantes, tá? Então, vamos olhar para quem você é, tirando todas as máscaras, através de um exercício de escrita. Que tal? Então, eu lhes convido a entrar em contato com você e lembrando de uma poesia, de um trechinho de uma poesia da nossa querida Clarice Lispector. Espero que você conheça, porque ela é maravilhosa, onde ela diz assim: se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece a entrada nova no desconhecido. É esse trechinho que a gente precisa se inspirar e entrar nesse desconhecido. Se eu fosse eu. Olha que frase interessante. Se você fosse você, quem você seria? A gente vai escrever sobre isso, tá? Entrar nesse desconhecido, porque você não se conhece a fundo. Por isso você não pode dizer que é autêntico, tá? Então, vamos iniciar o nosso exercício através dessa poesia. E eu quero que você respire fundo, bem fundo, profundo. Então, se tranquilize seu coração, sem ansiedade. Você não precisa ter medo para entrar em contato com você, ok? E aí, vamos iniciar a nossa escrita com uma pergunta. E você vai responder de forma expressiva, de forma livre, de forma fluida, o que vier através dessa pergunta, tá bom? A pergunta é: se eu fosse eu, quem eu seria? Sem as máscaras. Se eu tirasse todas as máscaras, todas as crenças limitantes, todos os pontos de vista de negativo, de positivo, julgamentos, tirar tudo isso, quem eu seria? Se eu fosse eu, simplesmente eu, quem eu seria? E eu convido você a escrever sobre isso de forma livre, espontânea e fluida, tá? Expressivamente, ok? Então, espero que você tenha uma ótima escrita, que seja transformador para você, que a partir dessa pergunta você pode escrever e que essa escrita te dê insights, te dê caminhos, te dê possibilidades, né, para que você amplie o seu olhar para quem você é, que você pode ser você. Tá? Então a gente vai trabalhando isso. Eu espero que lhe ajude nessa sua jornada de autoconfiança. Se você tiver interesse ou se sentir confortável, deixe nos comentários a sua experiência para que as outras pessoas também se inspirem com a sua presença no mundo. Tá? E vamos aqui continuar com mais alguns exercícios. Caso de dúvida, também estarei disponível, ok? Mas continue, porque amanhã temos mais um exercício de escrita. Tá bom? Um forte abraço e até amanhã!